Deixa eu explicar o pano de fundo para os senhores entenderem. Eu inseri aí no meu canal cortes do podcast que eu tive com o Padre Fábio Marinho. Excelente pessoa. Excelente. Conheci como pessoa, não como um padre, mas padre, minha benção, viu? Entrei em contato com ele, vocês vão entender tudo que eu quero tratar aqui hoje. Como eu disse, não sou apologista, não sou advogado de ninguém, não sou juiz, não sou promotor, não sou Deus. Eu sou o professor Fábio Sabino, um profissional da hermenêutica e exegese e acabou. E o podcast que nós tivemos lá no Três Irmãos, um abraço para eles também, foi excepcional. Foi um diálogo bem bacana, harmonioso, respeitador. Eu sou uma pessoa que eu brinco, justamente para as pessoas se sentirem à vontade no diálogo. E o padre é um acadêmico, é um padre, estudou para isso, tem paixão e amor por isso. E eu vi algumas pessoas recriminando, eu falo, ninguém paga as contas dele, a opção sexual de cada um se diz respeito a cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Não é a live, não é sobre isso. Não sei se a atitude que tiveram com o padre foi respeito ao nosso diálogo, ou de outros diálogos, não sei, não posso dizer a respeito do que, mas vou ler o direito aqui, vou ler o código que existe, que é chamado de Código de Direito Canônico. O que aconteceu? O padre, ele é uma igreja lá em Minas, aí a diocese de Uberlândia, uma nota de destituição do ofício do Dom Paulo Francisco Machado, que é o bispo diocesano de Uberlândia, Minas Gerais. Aí o bispo do Padre Fábio, eu vou ler essa nota aqui para os senhores, é como se tivesse expulsado ele, tirado dele dirigir a congregação, a paróquia, a igreja. Vou simplificar o raciocínio. Porque teve como ensinando algumas doutrinas, algum ensino que não condiz com a cartilha da Igreja Católica. Assim como existe também cartilha no meio protestante. E galera, o Sabino, ele tem lugar de fala aí, tá? Ele pode falar muito bem sobre isso porque ele passou por isso na pele, tá? Por ele não ir junto da cartilha da denominação religiosa a qual ele frequentava, ele foi expulso porque queriam obrigar ele a ensinar que em Ezequiel 28, em Isaías 14, ali tinha sim Lúcifer, tinha capeta, tinha Satanás ali. Ele falou, não vou ensinar isso para as pessoas, não vou enganar as pessoas. Acho que sou louco, vou ficar enganando as pessoas aí, as pessoas pobres, humildes. Aí o Sabino não quis enganar as pessoas, aí foram lá e expulsaram ele, entendeu? Então isso que está acontecendo com o Padre Fábio, o Sabino já passou. Por isso que eu não estou fazendo um vídeo só sobre o padre, eu estou fazendo um vídeo sobre o padre e sobre o meu mestre, meu professor queridíssimo, amado Sabino. Porque são dois exemplos de pessoas, como vocês viram no debate que eu tive com o padre. O padre, ele sabia, ele admitia, ele me chamava de professor, professor Miranda, professor Antônio, né? Você tem razão aí, né? Os mitos bíblicos são inspirados em mitos locais ali da região, então não é uma pessoa que estava enganando as pessoas, né? Não estava enganando o público. Pelo menos ali comigo não estava enganando, ele estava até concordando, aceitando, né? Óbvio que tinha coisa ali que ele tinha que defender, até porque era um debate, né? Então, mas é uma pessoa muito honesta, muito educada. Então o Sabino, ele já passou por isso e o padre também. Então, para vocês verem como que funciona o modus operandi, né, dessas instituições quando vem alguém e ensina a verdade para o povo. Essas pessoas são perseguidas, essas pessoas são maltratadas, essas pessoas são humilhadas, essas pessoas são expulsas e, né, são, no caso, impedidas de falarem com o público a verdade. E isso é realmente muito triste, né? Para você ver como que as pessoas, elas têm que ser manipuladas dentro da igreja e isso começa de cima para baixo. De pessoas que são convidadas a se retirar da igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, porque o seu diálogo não está condizendo com a cartilha da igreja protestante. Aonde alguns pastores vagabundos
apóstolos pilantras, bispos safados, vai e convida camarada, porque ele discordou da cartilha, do estatuto da nossa igreja, que nós escrevemos. Folhas que não servem nem para limpar o rabo. Exatamente. Entendeu? Então você vê que tem uma liderança que não tem nada de sobrenatural ali, tá, galera? São pessoas que na maioria do caso, na maioria das vezes, eu poderia dizer quase que maioria absoluta, estão ali só para se aproveitar dos pobres, dos humildes, explorar as pessoas e explorar o corpo de pastores, de pessoas que têm crença ali na base da pirâmide, né? Enquanto os do topo, que sabem que não existe Deus, não existe Jesus, não existe nada disso, ficam lá em cima só pegando dinheiro, né? Só se aproveitando das pessoas mais pobres e mais humildes. E o Sabino sabe muito bem do que ele está falando, porque ele já passou por isso, e o padre agora acontecendo a mesma coisa. É um absurdo total, né? Doutrinas de homens escrupulosos, nojentos, bandidos, prostitutos, pedófilos. Isso que o Sabino falou é verdade, né? Existe muito padre, pastor que está nessas lideranças aí que são bandidos, né? Que são até pedófilos, né? E estão lá de boa. E não acontece nada com eles. Agora, aqueles que estão na base da pirâmide, né? Que estão tentando instruir o povo, abrir os olhos das pessoas, não estão querendo enganar as pessoas, esses aí tem que ser limados. Esses aí tem que ser excluídos. Porque as pessoas não podem saber a verdade sobre aquilo a qual elas acreditam, sobre aquilo que elas confessam, né? Corjas de ladrões, usurpadores, vagabundos, safados, pilantras, que expulsa, que convida a se retirar da denominação, porque fulano não está seguindo as regras doutrinárias que eu, homem, instituí. Os costumes que eu implantei. Não, se fosse isso aí ainda beleza, né? Você tem lá as regras, lá não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Beleza, mas aí você vê que a intenção dos caras não é nem no cumprimento de regras primárias de instituições religiosas. A questão dos caras é o seguinte: você não pode falar o que a Bíblia de fato é, o que a religião de fato é. E nem isso tem estatuto nenhum não, tá, galera? Então eles inventam alguma regra, algum subterfúgio ali para expulsar o padre, para expulsar um pastor que está instruindo as pessoas de maneira correta. Entendeu? Você não vai ver lá uma regra: proibido ensinar que em Ezequiel 28 não é Satanás, né? Não é Lúcifer. Então eles por outras maneiras, por outro subterfúgio, inventam uma desculpa para expulsar alguém. A mesma coisa com o padre, né? Eles não vão falar assim, ó, tem uma regra que proibido falar para o povo que os mitos bíblicos são inventados pelo caldeirão cultural ali da região, né? Um plágio, né? Não, eles vão colocar outro subterfúgio. Vão colocar lá alguma desculpa de desobediência, no caso, né? Desobedeceu. Mas desobedeceu em quê? Em falar a verdade para as pessoas. Entendeu? Não tem lá a regra, proibido falar a verdade para as pessoas. Aí eles inventam uma regra genérica para expulsar o padre. Que o padre estava sendo correto em suas colocações na medida do possível dentro da crença dele, tá? Dentro da honestidade da crença dele. Não tô falando que tudo que ele fala é verdade, não. Mas que dentro daquilo que ele acredita, ele estava sendo sincero, tá? O ser humano começa a não agradar mais os olhos daqueles que se dizem líderes, santos, ungidos, consagrados, profetas, reveladores, pastores, padres, bispos, apóstolos, arcebispos, papas, semideus, quando não agrada mais, não há mais nenhuma serventia. Não agradar mais aí que o Sabino tá falando é não tá fazendo as coisas conforme a cartilha manda, né? E essa cartilha tem a ver a manter o status quo, né? Você não pode quebrar o status quo daquela instituição na medida em que é para você continuar alienando as pessoas dentro daquela instrução normativa pregada por esses caras, tá? Ou seja, tudo aquilo que a pessoa produziu durante longos tempos, tudo, as benevolências, a hospitalidade, os ensinos,
e tantas outras coisas que produziu ao longo do tempo, quando ele muda de opinião, não serve mais para porra nenhuma. É esses que tem que mandar tomar no centro do cu. Concordo. Tem que mandar pra... Concordo com o Mestre Sabino, né? É isso que esses caras aí merecem, entendeu? Eles descartam a pessoa. Se a pessoa ela traz um trabalho ali honesto, sincero, mas não seguiu o que os chefões mandam, eles são descartáveis. São pessoas simplesmente... São só números. E aí é o que o Sabino falou. Esses caras aí tem que se fuder mesmo, entendeu? Pra casa do caralho. Essas porra desses lixos religiosos. Cambadas de salafrários. Na hora do money é top, na hora das campanhas é maravilhoso, na hora da quermesse é top demais, do casamento, dos batismos, é dinheiro entrando. Aí o padre serve. O pastor, né, o padre, que são ali de base, servem para isso aí, tá, galera? É para poder arrecadarem dinheiro para a igreja. Só que muitos fazem sem se tocar de que a igreja é somente uma empresa, né? De que a igreja está somente recebendo ali recursos desses fiéis. Muitos fazem porque acreditam naquilo. Como era o caso do Sabino, quando pertencia à instituição religiosa, até ele ser contestado com o ensino correto ao qual ele estava trazendo, né, sobre Ezequiel 28. E a mesma coisa aconteceu com o padre trazendo o ensino correto para as pessoas dentro da crença dele, e também foi expulso. Então aí, né, aí essas pessoas não prestam. Para ludibriar, o pastor serve, o pregador serve. Para ludibriar a fé dos incautos é top das galáxias. Mas quando vai ao contrário daquilo que foi instituído, aí já não presta mais. Tem que expulsá-lo, denegri-lo. Quem faz isso não passa de um vagabundo. É o que eu acabei de falar pra vocês, tá vendo? Ó? É exatamente isso. Enquanto é pra roubar as pessoas, pra tirar dinheiro do fiel, pra botar no bolso desses calhordas, né, salafrários, vagabundos, maravilhoso. Agora, você começou a instruir o povo da maneira correta, meu querido, aí todas as miras vão se voltar para você, tá? Você vai virar o alvo. Então preste atenção nisso que eu, Sabino, o próprio padre estamos falando para vocês. Existe a cartilha aí das instituições religiosas que servem só para enganar os pobres, enganar as pessoas humildes, né? E aí, você vai continuar servindo essas instituições? Abre teu olho, hein? Então olha aqui, galera, essa aqui é a nota, né? Nota de destituição do ofício, né? Ou seja, aqui destituição é a palavra para expulsão, né? Para estar sendo expulso do ofício. Aqui, ó, Padre Fábio Marinho Borges, né? Ele que está sendo removido, né? Aqui, ó, 8 de novembro de 2024. Então vamos ver aqui que está escrito. Diocese de Uberlândia, Cúria Diocesana, nota de destituição do ofício, ou seja, está expulsando, né? Dom Paulo Francisco Machado, né, que escreveu aqui, falou o seguinte: por mercê de Deus e da Sé Apostólica. Então é Deus que está fazendo isso aqui? Não, né? Por mercê de Deus e da Sé Apostólica. Porra nenhuma, é o cara que ficou com ciúme, com invejinha do padre, né, que o padre tava mandando os papos certos lá pra todo mundo, aí o cara ficou com ciúminho, com invejinha, com raivinha e resolveu expulsar o padre. Bispo diocesano de Uberlândia, MG, a todos que este virem, saudações, paz e bênção do Senhor. Aí é o morde a sopra, né? Saudações, paz e bênção do Senhor. Você acha mesmo que tem algum senhor concordando com esse absurdo aqui que tá fazendo? Porra nenhuma. Isso aqui é o próprio bispo fazendo isso aqui, cara. Não tem Deus aqui nenhum, não tem nada não. Isso aqui é o seguinte, o cara ficou com ciúmes, né, do padre, com inveja do padre. O padre crescendo pra caramba aí nas redes sociais, trazendo a verdade, trazendo o lado dele. O cara ficou com ciúme, com invejinha e resolveu expulsar o padre. Visando sempre o bem do povo de Deus. Ou seja, né? Quando ele fala assim, visando sempre o bem do povo de Deus, significa visando explorar e enganar mais o povo, né? Porque o que o padre estava trazendo eram questões que iam de encontro às doutrinas, os dogmas da Igreja Católica, que já são engessados há milênios
e o padre estava batendo de frente com certos dogmas, com certas coisas erradas da Igreja Católica, principalmente dessa congregação a qual ele participava, né? Em nome da missão que recebemos do Senhor, qual é a missão? Explorar o povo, né? Explorar o povo, né, meus colegas? Considerando que o clérigo, ao ser ordenado, né, ou seja, foi dada uma ordem para ele, né? Engana o povo. Promete entre as mãos do bispo, ou seja, tem que obedecer o bispo, né? Tem que ficar ali igual uma marionete pro bispo, né? Pro bispo poder fazer o que ele quer. Obediência ao seu bispo diocesano. É obediência absoluta, bispo. Ele tem que enganar o povo, tem que enganar as pessoas. Bota aí o que ele não cumpriu, que você mandou. Por que você não seja mais honesto, mais homem? Bota aí o que ele descumpriu. Agora fica nessa coisa vaga. Desobedeceu o bispo. Mas desobedeceu em quê? E ensinar pro povo? Em acolher as pessoas? Bota aí agora. Seja homem, rapaz. Bota aí o que o padre desobedeceu. Em decorrência da contumácia na desobediência. Ou seja, desobedecer no bispo várias vezes, né? Mas em quê? Ele não coloca. Por quê? Porque senão ele vai passar vergonha. Porque o padre estava desobedecendo o bispo e a igreja ao ensinar o povo. Ele coloca isso? Não. Após receber várias advertências em conformidade com o cânon 1371, né, do Código de Direito Canônico, do conhecimento público que, por meio do Decreto 56 de 2024, datado do dia 5 de novembro de 2024, foi destituído do ofício de vigário, ou seja, expulso, né, paroquial da Paróquia Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, Forânea Santa Teresinha, setor Centro de Uberlândia, Minas Gerais, o Reverendo Padre Fábio Marinho Borges, dado e passado em nossa cúria diocesana na cidade episcopal de Uberlândia, Minas Gerais, ao 8 de novembro do ano da graça do Senhor de 2024, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Então isso aí, como vocês estão vendo, é uma nota de expulsão, né, do padre Fábio Marinho, porque ele desobedeceu o bispo. Mas desobedeceu o bispo em quê? Eles não falam. Porque o bispo, a Igreja Católica, quer que o padre siga uma determinada cartilha de somente ludibriar o povo. De somente falar aquilo que eles querem. De ter atitudes que eles querem e as atitudes que eles mandam. Então o padre, ele não tem livre arbítrio, ele não tem como exercer o cargo dele segundo aquilo que ele acredita, né? Segundo o Espírito Santo, né, entre aspas aqui. Não, ele tem que seguir de acordo com a vontade do bispo. Então, se ele não enganar o povo da maneira que eles querem que ele engane, ele não pode continuar exercendo o cargo. Por que o bispo não coloca o que o padre desobedeceu? O padre, por exemplo, ele fazia campanhas para reunião de pessoas de diferentes matrizes religiosas, né? Entendendo o contexto cultural do bairro ao qual ele exercia sua fé, sua atividade. Isso aí ele coloca? Não. O padre está aí nas redes sociais, um monte de gente que é católico admirando o padre, um monte de católico, gente que deixou de seguir religião, voltando a seguir o catolicismo por causa do padre, o padre estourando aí no Brasil, e os caras fazendo isso com o cara. Agora, se fosse um padre pedófilo, vagabundo, picareta, a igreja estava até defendendo, né? Desde que seguisse a cartilha. Quantos padres pedo não tem por aí que a igreja simplesmente abafa o caso e passa pano? Vocês sabem, melhor do que eu. Agora o padre, porque tá batendo de frente com a instituição religiosa, tá sofrendo perseguição e tá sendo expulso. Isso aqui é algo inaceitável. Eu deixo aqui o meu repúdio. Padre Fábio Marinho, uma pessoa muito educada, uma das pessoas que eu debati mais educada que eu já conheci, tá? Dos que eu debati o mais educado. E uma pessoa que é honesta, que é verdadeira, que é íntegra em seus pensamentos, em sua fé. Me tratou com muito respeito, muito carinho, e inclusive concordou com muitos dos pontos a qual eu levantei no debate, concordando que aquilo ali sim não tinha nada a ver com Deus, tinha nada a ver com Jesus, era histórico, cultural, né? Todo o conceito que a gente apresentou, e não enganou as pessoas. Aí vem um bispo desse aí e prefere o quê? Que as pessoas sejam alienadas. Então abra seu olho aí, você que é católico, você que segue essa religião, por que você não cobra aí o Dom Paulo Francisco Machado para que ele recoloque o padre na sua paróquia
e que volte os direitos dele, porque ele sempre foi honesto, ele foi sincero e as pessoas gostam dele. Então você que é católico, trate de cobrar aí o Paulo Francisco Machado, né? Que, porque o padre não seguiu a canalice da igreja, expulsou o cara. Né? Então isso é muito sem vergonhice, que o Paulo Francisco tome aí a advertência de seus superiores e seja obrigado a voltar com o padre no seu cargo. Isso se o padre quiser, né? Porque a decepção com essas instituições religiosas deve ser até grande para ele, né? Um abraço a todos vocês. Galera, deixo aqui o meu beijo, né? O meu abraço, o meu carinho para todos que estão assistindo. Comentem e você que é católico, corra atrás e proteja lá o padre. Um beijo para vocês. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tamo junto.